ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. O ministro também retirou o sigilo dos documentos. No documento, Alexandre de Moraes destacou que, segundo a Polícia Federal, os 37 indiciados atuavam como um grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, com a finalidade de manutenção e permanência no poder e com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece denúncia contra os investigados, pede o arquivamento dos casos ou solicita mais investigações à Polícia Federal. Na lista de 37 pessoas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros do governo dele, além de militares de alta patente e políticos. A PF apontou 6 núcleos de ação. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo as investigações, era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo era formado por 9 integrantes, com destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, citado em 4 dos 6 núcleos, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também tem atuação em mais de um núcleo. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado elegia alvos para estimular que eles fizessem ataques contra militares em posição de comando, que resistiam às investidas golpistas. Tinha 5 pessoas, tendo à frente Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. O núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, fazia parte do núcleo. O núcleo operacional de apoio às ações golpistas planejava e executava medidas para manter os acampamentos em frente aos quartéis militares após a derrota de Bolsonaro nas urnas e antes da posse de Lula. Entre os integrantes estavam os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, da tropa de elite dos Kids Pretos. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado. Integrava o núcleo o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos agia para estimular ações e medidas para consumar o golpe de Estado. 2 integrantes foram ministros de Bolsonaro: Braga Neto, que está em outros núcleos, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. Além do almirante da reserva, Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha, e o general da reserva, Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Alguns dos indiciados não foram diretamente relacionados aos 6 núcleos de ação apontados pela Polícia Federal. É o caso de Bolsonaro, do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro e é investigado em outro inquérito pela criação de uma ABIN paralela para monitorar ilegalmente autoridades e políticos durante o governo Jair Bolsonaro. De acordo com o inquérito, ele atuou de forma proativa como chefe da ABIN, assessorando Bolsonaro com estratégias de ataque às instituições e ao sistema eleitoral. Na decisão, Alexandre de Moraes manteve o sigilo das investigações que envolvem o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez delação premiada. Segundo Moraes, porque ainda há investigações em curso e outras em fase de análise. O relatório da Polícia Federal descreve a estratégia dos golpistas para espalhar suspeitas sem nenhum fundamento sobre as eleições. Os investigadores apontaram que os ataques ao sistema eleitoral brasileiro começaram em 2019. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir 2 objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato que só aconteceu por conta do resultado da eleição, em caso de derrota eleitoral,
e o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. A Polícia Federal destacou que o grupo produziu e espalhou um grande volume de informações falsas em vários canais, especialmente na internet, em que afirmavam sem provas que as eleições foram fraudadas. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. O grupo continuou agindo da mesma forma logo após o fim das eleições de 2022, em que Lula se elegeu presidente. A Polícia Federal indicou que, mesmo cientes da inexistência de fraudes nas eleições realizadas em 2022, o núcleo começou a atuar de forma mais incisiva, utilizando a metodologia desenvolvida pela Milícia Digital para reverberar a ideia de que as eleições foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Enquanto um grupo tentava garantir apoio popular disseminando mentiras, outro núcleo jurídico atuava na produção de documentos, na tentativa de legitimar o golpe de Estado. A Polícia Federal colheu provas que evidenciam a participação de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Anderson Torres e Amaury Féres Saad na confecção da minuta de decreto de golpe. E citou a delação premiada do então ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou que o ex-presidente recebeu a minuta do decreto. O documento inicialmente previa a prisão de diversas autoridades, dentre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também decretava a realização de novas eleições devido a supostas fraudes no pleito. Ainda segundo Mauro Cid disse à PF, Bolsonaro teria determinado alguns ajustes na minuta do decreto. Segundo o tenente-coronel, diante da recusa dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica em aderirem ao golpe, o então presidente Jair Bolsonaro, no dia 9 de dezembro de 2022, reuniu-se com o general Estevam Teófilo, comandante do Comando de Operações Terrestres, que aceitou executar as ações a cargo do Exército, caso o presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto. Segundo a Polícia Federal, milícias digitais pressionaram militares em posição de comando a aderir ao plano golpista. Mas os comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram não. A investigação aponta que a adesão de militares era fundamental para o êxito do golpe de Estado. Na preparação estavam no comando os generais da reserva Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa; Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira e Laércio Virgílio; e o almirante da reserva e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Após a derrota de Bolsonaro, as mensagens trocadas entre os investigados se tornaram mais extremadas de acordo com a investigação. E os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Segundo a PF, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, rechaçaram qualquer adesão de suas respectivas forças ao intento golpista. Já o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, ratificou sua adesão aos atos criminosos. Por isso, segundo a PF, os investigados continuavam a investir nos ataques pessoais contra os comandantes Freire Gomes e Batista Júnior, utilizando as ferramentas da milícia digital, disseminando em alto volume, de forma contínua e repetitiva, informações falsas, passando a imagem ao meio militar e aos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro que os referidos comandantes seriam traidores da pátria e alinhados ao comunismo.
No dia 14 de novembro de 2022, o general da reserva Laércio Virgílio encaminhou ao general Freire Gomes uma mensagem. Cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento, Kid Preto. Em outra conversa, o general Braga Neto encaminhou ao capitão reformado Ailton Barros uma mensagem que teria recebido de um outro militar das Forças Especiais do Exército com a seguinte afirmação: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ailton Barros sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes e propôs, caso o comandante insistisse, em não aderir ao golpe de Estado. Vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Braga Neto concorda. Oferece a cabeça dele, cagão. Braga Neto, de acordo com a Polícia Federal, também determinou que os ataques também fossem direcionados à família do então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria. Inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier, em referência ao comandante da Marinha, que teria aderido à ideia golpista. E é o BJ, em referência a Batista Júnior. Um mês depois, em 14 de dezembro, o general Laércio Virgílio envia uma série de mensagens a Freire Gomes. Em uma delas afirma: se o Bolsonaro cair, a nação brasileira cairá junto. É imperativo que as Forças Armadas intervenham urgentemente. Em outra mensagem para Freire Gomes, que segundo a PF foi possivelmente encaminhada, Laércio Virgílio faz um ultimato ao comandante do Exército. Diz: ou você toma uma decisão ou pede para sair. Conheço seu caráter, seu profissionalismo, mas você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como o covarde traidor da pátria? A Polícia Federal afirma que encontrou mensagens de uma pessoa identificada como Riva, que confirmam a adesão do almirante Almir Garnier a um intento golpista. Na mensagem, Riva diz que o então comandante da Marinha é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Essa mensagem foi encaminhada pelo tenente-coronel Sérgio Cavalieri ao tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, Cavalieri diz: fomos covardes, na minha opinião. Mauro Cid concorda. Fomos sim, mas todos, do presidente da República e os comandantes das forças. Na sequência, o então ajudante de ordens de Bolsonaro afirma: 64 não precisou de ninguém assinar nada, em referência ao golpe militar de 64. A Polícia Federal detalhou como cada passo dos golpistas estava interligado, desde as primeiras manifestações em frente aos quartéis do Exército, passando pelos planos de assassinatos de autoridades, até chegar às medidas que deveriam ser adotadas após o golpe. O relatório mostrou a participação dos golpistas na organização das manifestações. A investigação identificou que Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, era o vínculo do então governo Bolsonaro com os manifestantes golpistas. A tropa de elite do Exército, chamada de Kids Pretos, planejou e executou ações clandestinas para prender, matar autoridades. O planejamento se iniciou no início de novembro de 2022, após a derrota de Bolsonaro. O plano das ações clandestinas foi apresentado pelos denominados Kids Pretos na reunião realizada no dia 12 de novembro de 2022, na residência do general Braga Neto. A partir da aprovação pela organização criminosa, os militares começaram a implementar a logística necessária para a execução das ações. Segundo o relatório da PF, o planejamento foi apresentado e aprovado pelo general Braga Neto. Ainda de acordo com o documento, o núcleo operacional planejou as ações clandestinas para prender, assassinar o ministro Alexandre de Moraes e os integrantes da chapa presidencial vencedora, o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin. As ações estão descritas no documento denominado Punhal Verde-Amarelo. O plano para assassinar Alexandre de Moraes foi chamado de Copa 2022 e seria executado no dia 15 de dezembro. Eles não foram adiante, mas os conspiradores seguiram planejando o golpe. O relatório da Polícia Federal revela a descoberta de um outro plano golpista chamado de Operação 142, uma alusão ao artigo 142 da Constituição Federal, que trata das Forças Armadas. O material foi apreendido na sede do PL, na mesa de um assessor de Braga Neto. No documento existem 6 destaques no organograma: avaliação da conjuntura,
relacionar todas as ingerências do Judiciário nas ações do Executivo e do Legislativo desde 2019. Linhas de esforço, enquadramento jurídico do Decreto 142, convocação do Conselho da República e da Defesa, discurso em cadeia nacional de TV e rádio, preparação da tropa para ações, mobilização de juristas e formadores de opinião, preparar comunicados para difusão, interrupção do processo de transição, anulação de atos arbitrários do STF. Centro de gravidade estratégico, decretar o artigo 142, dia D. Estado final desejado estratégico, restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. Centro de gravidade político, a anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, a substituição de todo o TSE e a preparação de novas eleições. E, por fim, estado final desejado político. Lula não sobe a rampa. Segundo a PF, o documento demonstra que Braga Neto e seu entorno, ao contrário do explicitado no documento anterior, tinham clara intenção golpista com o objetivo de subverter o Estado democrático de direito, utilizando uma interpretação distorcida do artigo 142 da Constituição Federal, de forma a tentar legitimar o golpe de Estado. No inquérito, a Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro teve domínio direto sobre toda a trama golpista. O relatório cita o nome do ex-presidente 643 vezes. Segundo os investigadores, ministros, oficiais militares e assessores se reuniram várias vezes para discutir estratégias para o golpe de Estado, a mando de Bolsonaro. Havia, inclusive, um plano de fuga. De acordo com o inquérito, foi o que aconteceu em dezembro de 2022, quando o ex-presidente foi para os Estados Unidos nas vésperas de Lula tomar posse. A investigação identificou um plano para a evasão e fuga de Bolsonaro do país, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco. Os investigadores apontam no relatório que Bolsonaro sabia e concordava com a chamada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Documento criado para pressionar o comando do Exército a aderir à ruptura institucional, divulgado no dia 29 de novembro de 2022. Nesse dia, Mauro Cid enviou uma mensagem para o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, segundo o relatório, ratificando que o então presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da situação. Na mensagem, ele diz: ele mesmo sabe o que é isso. Né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi para conselho de justificação, porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Gandu. O tenente-coronel se refere à prisão disciplinar do então capitão do Exército Jair Bolsonaro em 1986. Em outro trecho do relatório, a PF faz novas referências a indícios de que Bolsonaro sabia de toda a trama. O documento diz que em diversos momentos da presente investigação, bem como em outros fatos apurados que envolvem o ex-presidente da República, Mauro César Barbosa Cid figura como elemento de blindagem de Jair Messias Bolsonaro. Em diversos momentos, se identifica a implementação de ações que jamais seriam feitas sem o conhecimento do presidente, bem como a expectativa dos demais integrantes da organização criminosa que as informações passadas a Mauro Cid ou repassadas por ele seriam de conhecimento lógico por parte do presidente. Ainda segundo o relatório, Bolsonaro atuou para manter viva a narrativa de fraude eleitoral. Entre as ações, ele agiu para adiar a divulgação de um relatório do Ministério da Defesa, já que não haviam sido encontradas irregularidades. Os investigadores concluem que Bolsonaro atuou de forma clara para se manter no poder.
Bolsonaro efetivamente planejou, dirigiu e executou de forma coordenada com os demais integrantes do grupo desde pelo menos 2019. Atos concretos que objetivavam a abolição do Estado Democrático de Direito, com a sua permanência no cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, dentre as quais a resistência dos comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, General Freire Gomes, e da maioria do alto comando, que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado. O relatório da PF cita pelo menos 8 elementos como indícios da participação do ex-presidente Bolsonaro na trama do golpe, afirmando que Bolsonaro planejou, dirigiu e executou os atos que levariam à abolição do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro já havia sido indiciado em outros 2 inquéritos, da falsificação do cartão de vacinas e a apropriação indevida das joias sauditas. Esses crimes, segundo os investigadores, faziam parte do mesmo objetivo: impedir a posse do governo eleito legitimamente. Nós procuramos a defesa de Jair Bolsonaro, mas não tivemos retorno. Braga Neto declarou que nunca se falou em golpe e que a verdade será esclarecida no processo legal. A defesa de Almir Garnier disse que ele é inocente. Augusto Heleno e Alexandre Ramagem não quiseram se manifestar. Felipe Martins disse que o relatório da Polícia Federal não oferece uma única prova que o conecte com o núcleo jurídico, minuta golpista ou qualquer coisa dessa natureza. A Mauri Saad negou o envolvimento com qualquer movimento golpista e afirmou ser investigado por ter escrito um ensaio acadêmico. Laércio Vergílio não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Mário Fernandes e Sérgio Cavalieri. O Jornal Nacional entrou em contato com os demais citados nas reportagens e perguntou se eles queriam se manifestar, mas até o momento nós não recebemos resposta.